Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui a mais uma aula de GNACAD. Hoje eu vou mostrar como a gente pode estar utilizando o corte BB para compor uma fachada lateral, tá certo? Então vou iniciar aqui criando uma cópia do meu corte BB. Eu vou criar essa cópia aqui para cima, com a distância qualquer. Olha se o ângulo está 90 graus, perfeito. Confirmo, cancelo a seleção. E eu vou transformar esse corte BB na minha fachada lateral, tá certo? Eu vou aproveitar esse alinhamento aqui com o corte AA, ele está perfeitamente alinhado, para puxar a altura dessa janela que aparece na minha fachada. Então, quando a gente está fazendo um corte, a gente aproveita praticamente tudo em termos de altura que a gente tem, né? Então, a gente tem que apagar a parte interna do nosso corte. Dá um clique aqui, vou selecionar tudo que tem aqui dentro. Eu vou deletar. Deixei as linhas externas, eu vou apagar esse alinhamento aqui superior também, porque essa altura vai mudar. E vou apagar essas achuras porque eu vou precisar alterar. Vou selecionar e vou deletar. Os alinhamentos externos, eles coincidem, né? Porque afinal eu já tinha feito o corte, então essas linhas aqui já são os limites da minha fachada, tá certo? Então vou puxar a altura superior aqui do meu telhado para o lado, com o comando Line. Digitar uma distância aqui considerável, 200 metros. Confirmo, fecho a barra Draw. Agora eu tenho o limite superior aqui da minha cobertura, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma cópia dessas telhas. Vou selecionar as telhas. Vou copiar aqui para o lado. Confirmo, cancelo a seleção. Agora eu vou apagar esses elementos aqui que vieram junto com a cópia. E apago também essa primeira telha porque ela não está com a dimensão das outras. Perfeito. Agora eu vou alinhar esse meu telhado aqui. Posso apagar essa linha laranja também. Eu vou usar o comando Aligne ou alinhar, né, para mudar a posição, a inclinação desse telhado. Eu quero que essas telhas sejam usadas na minha cumeira, então eu vou tornar essas telhas aqui paralelas a essa linha branca que eu tenho aqui, ó. Então vou selecionar o objeto que eu quero alinhar, no caso são as telhas, clico nos 3 pontinhos, clico em Aligne, alinhar. Aí eu tenho que clicar num ponto, no objeto que eu quero alinhar, e quero dizer a referência para onde eu vou levar esse ponto. Eu quero colocar ele em cima dessa linha branca. E eu repito a operação, são 2 vezes. Então clico novamente no objeto que eu quero alinhar e clico no objeto de referência que é para onde eu quero levar esse ponto. E aí eu confirmo, clico em No e está perfeitamente alinhado agora aqui, ó. Agora eu vou mover isso aqui para o lado. Na verdade, antes de mover, eu vou fazer o seguinte, eu vou estender isso aqui para achar um ponto de encontro. Ó. Esse aqui vai ser meu ponto final. Eu vou usar o Extended aqui para cima, beleza, vou confirmar. Vou logo fazer a mesma coisa aqui do outro lado, aproveitar que o comando está ativo. Confirmo. Agora eu vou mover essas telhas lá para o local correto. Seleciono. E aí eu venho, ó, 3 pontinhos, mover, e eu vou trazer, ó, desse cantinho aqui para o lado, ó. Encaixei, perfeito. Confirmo. Agora eu vou criar cópias da minha telha aqui para preencher todo esse espaço que eu tenho sobrando. Seleciono dessa forma, deixando pelo menos uma telha aqui livre da seleção. 3 pontinhos, clone. Eu vou copiar, ó, desse ponto de trás para o ponto mais à frente aqui, para a última telha que eu tenho aqui na frente.
e repito a operação. Confirmo, cancelo a seleção e agora eu vou editar isso daqui, ó. Vamos lá, bati na tela, barra Modify, comando Trim, e aí eu vou cortar, ó, isso aqui, eu vou cortar esse pedacinho que está passando. Confirmo, posso apagar a linha branca, deleto, seleciono a telha que sobrou, deleto também. Agora eu vou estender essa linha verde aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou bater nela, vou pegar o grip e vou trazer até aqui próximo do final. Vou bater aqui na linha laranja e procurar o xizinho que é o ponto de interseção, vou soltar. E aí eu vou confirmar. Alberto poderia ter usado o Extend? Poderia, mas ele viria caminhando lentamente, percorrendo cada intervalo de cada telha, tá certo? Então iria demorar muito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa linha laranja, esse pedacinho, que é a altura de fora do meu telhado, eu vou deletar e vou estender essa linha aqui, ó. Posso clicar nela e trazer o grip também, trazer para cá, ó. Clico aqui, encaixo perfeitamente. Agora eu vou aplicar o comando Trim, bato na tela, Modify, comando Trim, aí eu vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou confirmar. Eu posso também, ó, estender essa linha até o outro lado aqui, vou confirmar, vou apagar a linha que ficou por baixo. Tá faltando basicamente colocar uma achura aqui no meu telhado e colocar a janela, né? Vou mudar esse layer aqui também, para não ficar com layer de parede. Propriedades. Venho aqui e coloco vista 2. E vou colocar aqui a janela na posição correta. Então vou criar uma linha aqui, na verdade duas linhas. Primeiro em cima, com a medida de 200 para o lado. Mesma coisa embaixo, para puxar a altura da janela. Agora eu vou fazer o casamento com a planta baixa, da posição da janela, né? Eu puxei a altura e vou levar a dimensão da janela, o comprimento dela. Então, barra draw, comando line, levo lá para cima, confere o ângulo e a medida de 200, confirmo, comando line novamente, faço a mesma coisa, digito a medida de 200, confirmo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui a posição da janela, eu vou criar um retângulo aqui, que isso aqui vai fazer com que eu ganhe muito tempo, para que eu não precise estar aplicando tanto trim no meu desenho depois. Então, barra draw, comando retângulo, eu clico aqui nas interseções, ó, aqui e aqui, confirmo, fecho a barra draw, seleciono as linhas aqui, ó, verticais, seleciono as linhas horizontais, deleto e o meu retângulo vai ficar lá, marcando a posição da janela, certo? Depois eu altero o layer, eu vou precisar alterar de todos os elementos. Então vou fazer o seguinte, eu vou entrar na barra Modify, comando Offset, vou configurar para 3 centímetros, ponto 0,3, ok. Clico aqui, clico dentro, confirmo, vou criar uma linha, line, pego aqui o midpoint de cima, trago para o midpoint de baixo. Ele não ficou com um ângulo perfeito, tá, gente? Então vou alterar o ângulo aqui para menos 90, ok. Confirmo. Vou dar uma olhada aqui no tamanho, ó. Ficou passando um pouquinho. Então vou ajustar aqui com o trim. Ok. Confirmo. Vou aplicar um novo offset de 3 centímetros para cada lado aqui. Ok. Clico na linha, clico num dos lados, clico na linha, clico do lado esquerdo. Beleza. Vou logo colocar uma achura aqui, vou confirmar a seleção para sair do offset. Comando RET. Escolho
Deixa eu escolher uma Ashura aqui que talvez facilite a minha seleção aqui. Eu vou escolher essa NSI 38 para ver se ela aparece aqui. Não apareceu. Não apareceu, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar esse retângulo interno e vou movimentá-lo aqui para ver se ele mostra a minha Ashura. Vou movê-lo aqui com a distância conhecida de 2 metros para cima. Aparentemente, ó, eu tenho dois outros retângulos aqui embaixo. Na realidade, isso aqui é minha Ashura, que ficou na borda, tá certo? A Ashura ficou na borda do meu retângulo. Ó. Quando eu clicar isso aqui de um lado e clicar do outro, opa, cliquei na linha, cliquei nesse retângulo e nesse, ó. Esses elementos aqui são as minhas Ashuras, tá certo? Porque a Ashura está tão grande, o fator de escala está muito grande e ela não está aparecendo aqui no interior da área. Ela se concentra nas bordas externas, tá? Então vamos lá, vou bater aqui nos 3 pontinhos, clicar em propriedades e aí eu vou alterar o tipo de Ashura, o ângulo e vou alterar a escala. Eu vou colocar essa Arruf, vou colocar no ângulo aqui de 45. Deixa eu colocar aqui o fator de escala para 0,01 para ver. Ó. Ok, ó. Beleza. Eu vou aproveitar e vou selecionar logo os outros elementos aqui. Eu vou colocar todo mundo aqui dentro de propriedades. Eu vou alterar esse ler aqui de paredes para ler de vista 1. E aí eu vou fechar as propriedades e fechar a seleção. Movimento novamente para baixo, aquele mesmo retângulo que eu movi para cima. Então vou lá, move, daqui para baixo, e eu vou digitar a distância de 2 metros. Confere se o ângulo está reto. Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada. Só um segundo. Desfazer, undo. Me atrapalhei aqui, gente. Eu vou aplicar um outro offset aqui dentro, tá? Às vezes acontece. Vou aplicar um offset daqui para cá de 3 centímetros. Confirmo. Vou selecionar aqui 3 pontinhos, propriedades. E aí eu clico em vista 1. Perfeito. Olha o retângulo aqui em cima. Vou deletá-lo. Não preciso mais dele. Vou colocar a minha Ashura aqui, tá? Então vamos lá. Eu posso colocar um bloco aqui ainda na base do meu telhado. Deixa eu pegar esse bloco aqui. Em coberturas. Vou colocar esse bloco aqui. Vou confirmar. Vou fechar a pasta de blocos. Vou clicar aqui no xizinho. Perceba que ficou um tanto quanto facetada a minha telha. Como é que eu corrijo isso? Clico nos 3 pontinhos. Clico em Regena aqui, ó. Regenerar, tá certo? Aí ele deixa todo mundo redondinho de novo. Seleciono a telha. 3 pontinhos. Mover. Vou encaixar ela aqui no canto. Daqui para o lado. Procuro aqui o xizinho branco. Confirmo. Cancelo a seleção, vou copiar essa telha com o comando array aqui para o lado. Vamos lá, vou usar aqui, ó. Selecionei a telha, clone, aí eu clico, ó, aqui no ponto de referência, confirmo, clico nos 3 pontinhos, comando array, e aí eu vou digitar o número de itens. Eu vou colocar aqui 35, ok. Vamos lá. Aí ele está me pedindo para digitar a distância. Eu conheço as medidas desse bloco. Ele tem 17 centímetros de largura. Então vou digitar aqui onde tem a medida. Vou digitar ponto 17. Ok. Ele está pedindo o segundo ponto. Eu vou confirmar e vou clicar no xizinho aqui para soltar. Ele criou as minhas cópias aqui, ó. Tá faltando mais algumas aqui. Então vou selecionar de novo. 3 pontinhos. Aí eu venho, ó, clone. Ele me pede um ponto de referência.
Eu vou clicar aqui, confirmo, clico nos 3 pontinhos, array, vou digitar aqui mais 10 para ter certeza, ok. Aí ele me pede para digitar a distância, eu clico aqui na distância, eu vou digitar ponto 17, que é a medida do bloco, confirmo, clico no xizinho para soltar a seleção. Beleza, o que está passando aqui eu apago, deleto. Vou explodir esse bloco para que eu consiga cortá-lo. Seleciona, explode, botão trim. Posso apagar o bloco restante do objeto que sobrou aqui, deleto. Eu vou tentar colocar uma Ashura aqui dentro, tá? Sem criar nenhuma linha. Então vamos lá. Vou lá no comando RET. Deixa eu selecionar uma Ashura aqui que facilite a seleção. Vou tentar novamente essa NSI 38. Vou clicar aqui dentro. Ela ficou visível. Coisa boa, porque eu não vou precisar mover nenhuma linha. Então já apliquei a Ashura. Vou selecioná-la. E agora é só editá-la. Venho aqui em propriedades. Eu vou mudar o tipo de Ashura. Clico aqui, vou procurar a Ashura chamada Great. Vou colocar o ângulo para 90. E vou colocar o fator de escala em 0,1. E vou alterar o layer para vista 2. E vou fechar aqui as propriedades. Vou fechar aqui a seleção. Era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, né? E tenho que trocar o nome aqui de corte BB para fachada. Então seleciono corte BB, propriedades, e onde tem content, eu vou alterar aqui, ó, para fachada lateral. Ok. Vou fechar aqui, vou cancelar essa seleção. Perfeito, gente. Fachada concluída com sucesso. Um abraço a todos.